Boa noite, graça e paz abençoados aí, todos eleitos, povo de Deus. Hoje eu vou estar aqui fazendo um dever de casa, né? Vou estar lavando aqui uma louça e nós vai estar conversando aí a respeito da graça de Deus. Amém, meus irmãos? Nós vai estar aqui falando a respeito do que se trata a alma, né? O que é a alma? Uma amiga e irmã em Cristo, da graça de Deus, glória a Deus, que o Evangelho da Graça está chegando a muitas pessoas. E muitas pessoas estão entendendo melhor, de fato, o que é o verdadeiro Evangelho da Graça de Deus. E tem se interessado em aprender. Tá bom, meus irmãos? Então, o que é a alma? Alma são as emoções, o sentimento, é o filtro do corpo e o espírito. Como é que o corpo poderia viver as emoções espirituais, o sentimento espiritual? Como é que o corpo poderia ter fé nas coisas que vêm lá de cima, nas coisas que vêm de Deus? Como que o corpo poderia aprender e ter fé em Deus e aprender das coisas de Deus, se não fosse a nossa alma, os nossos sentimentos? Porque quando se trata de alma, a alma são as emoções. Quando eu falo no canal que um dia nós, nessa carne padeceremos, vamos partir dessa carne, vamos morrer, e o espírito vai retornar a Deus, é porque o que Deus fez naquela cruz, a gente entendemos que foi espiritual. Tudo naquela cruz se baseava no espírito, para o espiritual, as coisas espirituais. E o mundo celeste, ele é espiritual. Jesus mesmo, ele tinha falado a respeito do seu reino quando chegasse, quando estabelecesse nessa terra, nesse mundo. Ele seria o quê? Ele não seria visível, não seria palpável ao olho que nós enxergamos, mas seria invisível, era espiritual. E como entender das coisas espirituais se nós fosse só carne? E como é que nós ia entender de fato as coisas dos altos, se não fosse através das emoções, de você colocar o seu sentimento, ativar teu sentimento para as coisas espirituais, para as coisas que estão no céu? E de fato, na carne, a gente vai viver das coisas espirituais, nós, os da fé, tá, meus irmãos? Todos são salvos espiritual? Sim, são. Mas nem todos andam como os filhos da luz, com a mente ativada no fruto do Espírito, E vivendo as emoções, tantos terrena, desse terreno, dessa terra, desse cosmos, dessa atmosfera, E como nós também, por fé, nós vivemos as emoções espirituais, o sentimento espiritual de estar realmente conectado em Deus, de ter a certeza daquilo que nós não vemos, que é ter a certeza que Deus habita dentro de nós. Deus, o próprio Espírito de Deus, ele habita dentro do nosso corpo espiritual, que está dentro desse corpo terrestre. Então, meus irmãos, quando se trata de alma, a alma, quando nós morrer, ela será destruída junto com esse corpo. Por quê? A palavra fala que quando o espírito partir, nós não lembraremos das coisas passadas. Então, quando o espírito do Japa, de mim aqui, o João Carlos, quando ele sair desse corpo, a pessoa que eu fui nessa terra, ela não se lembrará mais, o espírito não se lembrará mais. Porque a palavra é clara, não se lembrará das vidas passadas, não terá lembrança. E por quê? Porque a lembrança, ela faz parte desse corpo.
desse corpo. Viver as emoções, o sentimento, o amar, o beijar, o sentir, o abraçar, o se alegrar, o entristecer. São as emoções, o sentimento, para que essa carne não seja uma carne morta, uma carne, como se diz, vivendo como um zumbi, sem emoção, sem sentimento, sem dor. Então o que é a alma? A alma é o filtro do corpo e do espírito, tanto para nós entendermos, vivemos as emoções espirituais como as emoções terrenas, entende, meus irmãos? Então quando eu falo no canal que no espírito nós somos salvos, é porque no espírito já estás perfeito em Deus, porque pelo que ele fez no madeiro. Mas como as pessoas não vivem, pelas suas emoções, a fé espiritual, e procura ativar em si das coisas do reino, das coisas do Pai, e viver estudando a palavra, aprendendo dia a dia, vai vivendo o quê? Vai vivendo como carne desenfreada, não procura viver as emoções de Deus, sob a vida de cada um. A gente não, a gente por fé, a gente vai vivendo as emoções das coisas de Deus. Como é que você ia viver as emoções das coisas de Deus se não fosse através da alma, do sentimento? Porque nós não vivemos tempos do tempo do Senhor, do tempo de Jesus, do tempo dos judeus lá naquela época, os tempos até mesmo do gentio daquela época. Então o que acontece? Como é que nós poderíamos viver ativado uma fé nesse corpo, se não fosse através das emoções, de nós se emocionar com as ações relatadas na Bíblia? Como é que você poderia viver uma fé se você não deixasse teus sentimentos se envolver com o que está escrito ali na Bíblia, e você abordar ali os textos e você guardar no seu coração? Entende, meus irmãos? Então a alma, ela é o sentimento, ela é o subconsciente, é aquilo que faz a gente estar bem, um com o outro, procurando viver toda a vontade de Deus sobre a nossa vida, e viver uma paz perfeita, uma paz de espírito. E a nossa carnalidade, ela tem as suas emoções também, que são, às vezes, dependendo das suas emoções, pode te colocar em perigo. Que quando é uma emoção que não é ativada pelo fruto do Espírito, e você não vive conectado nas coisas de Deus. Então você anda conforme o desprezo da tua carne. Então, se alguém te magoa, você magoa também a pessoa. Alguém te agride, você agride também, porque se trata das emoções momentâneas. E a emoção momentânea é o que? O ódio, a raiva, a ira que está aí dentro. São as emoções, é o sentimento de você sentir raiva de alguém, de você amar alguém, entende? Então o que acontece? A gente vai aprendendo a se dar com esse entendimento maduro, e entendendo o que se trata das coisas espirituais, das coisas carnais e das coisas do sentimento, entre o corpo e o espírito, vivendo toda a divindade do fruto de Deus sobre a nossa vida. Então a gente vai aprendendo, isso é legal. E quando nós passamos realmente a aprender e a desfrutar das bondades do reino, de tudo que está escrito lá, de Romanos a Hebreus, hoje eu vivo através de Romanos a Hebreus, lendo e guardando ali as epístolas de Paulo, de Romanos a Hebreus, porque o livro em si, é que nem eu costumo falar no canal, se trata de uma coletânea de livros, de pergaminhos que se ajuntaram e montaram a Bíblia. Então ela passou a ser uma biblioteca de vários livros, de vários assuntos abordados. Só que quando a gente começa a avançar no entendimento e a gente começa a separar, esses livros, a gente começa a entender que ali teve um evangelho dado no céu pela última vez. E quem é que deu esse evangelho? Foi o próprio Cristo.
Jesus de Nazaré, ele fala, né? Eu vou enviar aquele que de mim vai testificar toda a verdade, vai guiar vocês na minha verdade, vai falar de mim, não falará de si mesmo, mas dirá tudo ao meu respeito. Que ali já se tratava do Espírito Santo, o próprio Cristo, né? Paulo fala assim, ele não sabe se em carne ou em sangue, em carne ou espírito, mas ele esteve face a face com Deus e ouviu da sua boca palavras inefáveis. E ele que guia nós nessas verdades, nessas palavras. Então, ali no livro, na biblioteca, nas coletâneas de livros, a gente entende que tem um evangelho dado no céu pelo próprio Cristo ressuscitado. Já não é mais Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era passado, foi uma manifestação para os judeus como filhos, né, de Deus, veio como cordeiro para remir os judeus de todas as transgressões de pecado que eles tinham, porque pecado para os judeus era a transgressão da lei, e para nós é a reconciliação. Então a gente hoje foi reconciliado. E como é que nós ia viver essas emoções se não fosse a alma? Se não fosse pela alma. A alma são as emoções. Então a gente hoje se emociona. Hoje a gente fica emocionado quando a gente lê. A gente fica feliz, a gente fica alegre. A gente fica num estado assim de paz com Deus, né? De paz, são as emoções. Isso é fantástico. Eu gosto muito de aprender essas verdades com meus irmãos lá da Graça de Deus. Tem os irmãos lá que é perito em explicar esses assuntos melhores, né? E a gente vai aprendendo e a gente vai abordando aqui no canal também, trazendo para os irmãos esses assuntos. E eu fico feliz que os irmãos, né? Que as irmãs perguntem no canal a respeito, né? A irmã lá mandou uma mensagem para mim no meu Message, que ela mora aqui perto da minha casa. E ela perguntou, eu vejo você falando sempre da carne, quando vai morrer, vai ser destruída, volta ao pó. E o espírito retorna a Deus. Mas e a alma? Você não tem falado da alma, você não falou a respeito da alma. E realmente nós temos, né, uma coisa que o povo conhece como alma, mas só que o jeito que a pessoa conhece a respeito da alma, eles conhecem como se a alma fosse o espírito, mas a alma não é o espírito. A alma não tem nada a ver com o espírito. A alma não é um espírito, não é vamos dizer assim, como muitos pensavam que era um ser de vida, um ser vivente. Não, a alma é o filtro, são as emoções, o que faz ligar a gente ser uma pessoa de estado bom, entendeu? E é o sentimento, as emoções. E a gente tem vários sentimentos, sentimentos para nós se alegrarmos, ser felizes. Às vezes o sentimento é de tristeza, de dor, de perda, de angústia, que nem nós estamos vivendo o tempo da pandemia aí do Covid-19. Quantas pessoas ficaram com a sua alma abatida, suas emoções abatidas, com medo de pegar a tal Covid-19 e assim acabar morrendo? Quantas pessoas não ficaram aflitas, angustiadas, abatidas? Isso é a alma, isso aí é a alma, é o sentimento, é isso que nós sentimos. Quando sentimos isso aí está tocado a nossa alma, as nossas emoções. Então, uma hora, quando eu tiver tempo, eu vou estar fazendo um vídeo no canal falando a respeito desse assunto, abordando lá, mostrando uns versículos para o povo estar acompanhando. E isso é bacana, tá bom, meus irmãos? Então hoje eu estava aqui lavando uma loucinha e eu falei, vou fazer um vídeo aqui para nós estar conversando um pouco, porque a gente tem que ser íntimo com os irmãos. Hoje, como nós não faz parte mais de uma instituição, eu não faço parte mais de uma instituição religiosa, eu não faço. Eu não vou mais a uma igreja de legalista, né? Eu não me encontro nas reuniões que intitularam pastores. Não. Infelizmente eu sei que muitos estão lá por não conhecer a verdade e estão tentando até dar o melhor deles para Deus, né? Mas como eu já conheço essas verdades, e se um dia me der a oportunidade de eu pregar essas verdades lá, essas verdades não é aceita por eles, então eu não participo mais,
Tá bom, meus irmãos? Só que eu tenho os irmãos aqui do canal. Hoje, graças a Deus, o canal tá com quase 40 inscritos, tá 39 inscritos. Então, pensa, já é 39 pessoas que me ouvem. Já é 39 pessoas que estão acompanhando o ensinamento da graça. É pouco? Poxa, para muitos pode ser pouco, mas para mim, se eu tivesse reunido aqui em casa com 39 pessoas, eu ia estar muito feliz, eu ia estar muito maravilhado. Então, para mim, vocês, os 39 inscritos aqui do canal aqui, eu tenho o prazer de estar aqui conversando, abordando vários temas, né? E ensinando e aprendendo com os irmãos também, para que nós chegamos ao conhecimento perfeito da graça de Deus. Então, para mim, eu fico muito feliz. É 39 inscritos, mas para mim é como se fosse 3 milhões e 900 inscritos, entende, meus irmãos? Porque para mim não faz diferença. O importante para mim é que o povo desfrute e aprenda mesmo o evangelho da graça de Deus. Se desses 39, os 39 realmente, muitos já conhecem a graça de Deus, né? Já está aqui inscrito no canal, vem de outros canal também. Tem os irmãos que têm os seus próprios canal também, né? Então já conhece a graça de Deus. E a gente fica feliz, porque a gente fica aqui, ó, trocando figurinha. É como se o irmão fizesse parte da minha vida e eu fizesse parte da vida dos irmãos. Então a gente está numa conexão. Quando eu vejo os irmãos, eu me sinto íntimo dos irmãos aqui pela rede social. Embora a gente não se fale pessoalmente, eu escrevo uma mensagem, eles também correspondem com outras mensagens, e isso é bacana. Isso me deixa muito feliz, porque a gente entende que a gente está interagindo com o irmão. E o irmão vai lá, lê, escreve mensagem, manda uma mensagem de fé, uma mensagem de força, né? A gente vai se comunicando, então isso é legal. A gente vê que os novos inscritos do canal abordam também o assunto, eles querem aprender e eles chegam lá, escrevem mensagem no canal, fala a respeito disso, fala a respeito daquilo. Então nós somos uma família, nós somos irmãos, nós continuamos. Eu não faço parte da instituição religiosa, mas nós somos irmãos em Cristo, nós somos membros do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, membro da mesma cabeça, que é Cristo, entende, meus irmãos? Então isso aí é maravilhoso para mim. 39 inscritos para mim, eu estou mais do que satisfeito. Eu quero que esse evangelho corra e atinja o máximo de gente que está dentro do sistema religioso e que eles possam desfrutar da graça de Deus. Da mesma forma que um dia eu tive o privilégio de ouvir e estou desfrutando da graça de Deus. E eu quero que os irmãos também que estão lá desfrutem da graça de Deus. Se os irmãos gostam de estar lá, amém. Mas o que é importante é que você tenha convicção do que Cristo fez. Tá bom, meus irmãos? E eu me amarro a estar aqui falando para vocês sobre a graça de Deus. E hoje eu falei a respeito aí das emoções, a alma, né? As emoções. Um dia tu vai estar no céu? Não vai estar lá, meu irmão. O que vai estar lá é o seu espírito. O seu espírito um dia retornará para Deus. E a lembrança do Japa aqui, do João Carlos aqui nessa terra, ele nem se lembrará quem era eu. Da mesma forma que esse espírito estava uma vez com Deus, e ele vem e está tendo participação de carne e sangue. Mas eu não lembro das coisas do céu. Eu não lembro das coisas que está lá com Deus. Por quê? Porque quando eu entrei nesse corpo e eu cresci, eu não lembro nada do que está lá. E quando esse espírito sair daqui, as coisas terrenas ficarão aqui também, porque a alma faz parte desse corpo. O meu subconsciente, a minha consciência, né? As minhas emoções, o meu sentimento vai padecer com esse corpo. Então nós não vai ter participação. O que vai voltar para lá é o meu e o seu espírito. Tá bom, meus irmãos? E isso aí a gente tem que abordar com mais carinho no canal. Nós vai estar falando mais vezes a respeito disso, porque tudo que é falado no canal, ela tem que ser repetida várias vezes. Por que várias vezes? Porque quando a pessoa está dentro do sistema religioso,
ele passa anos e anos da vida dele dentro do sistema. Então ele ouve, por exemplo, a história de Zaqueu. Ele ouve a história de Zaqueu durante o ano mais de centenas de vezes, a mesma história de Zaqueu. Ele já conhece de cor, né? E a história todinha. A mulher do fluxo de sangue, a mulher do fluxo de sangue. O povo escuta centenas e centenas de vezes todo ano. E não muda. O ensinamento dentro da igreja é sempre antes da cruz para trás e termina na cruz. Antes da cruz para trás e termina na cruz. Ele não avança para o que é perfeito. Ele não ensina para os irmãos o tempo dos pactos cruzados. Eles não ensinam o tempo da transição, né? Eles não ensinam. Eles não ensinam depois da cruz até o ano 70, até o ano que o templo caiu, o tabernáculo caiu. Eles não ensinam. Eles não ensinam vocês a viver depois do tempo caído para cá, que é o que nós estamos vivendo, tá bom? Isso é a graça. Meus irmãos, graça e paz. Fica todo com Deus. Um grande abraço. Sinta-se abraçado pelo seu irmão João Carlos em Cristo. Amo todos vocês. Obrigado pela sua atenção, pela sua admiração, pelo seu amor e seu carinho, tá bom, meus irmãos? Graça e paz. Fui!